Show de bola, concurseiro. Professor Jean Valnei na área. Vamos estudar a Lei Orgânica do município de Arapiraca. Professor, lei orgânica, sim. Do mesmo jeito que nós temos a Constituição Federal, aqui em Alagoas a gente tem a Constituição do Estado, nós temos também a Constituição do município de Arapiraca. Só que no município de Arapiraca e também nos demais municípios, somando também ao Distrito Federal, eu tenho a lei orgânica. Então, a lei orgânica é a Constituição dos municípios. Então, guardando as proporções, tudo aquilo que tem na Constituição Federal, na Constituição do Estado, eu vou encontrar aqui na lei orgânica. Eu vou trazer o que é o município de Arapiraca, o que é que ele representa para a República Federativa do Brasil, né? Eu vou trazer para você a competência do município, quais são os poderes dos municípios, desse município, que no caso só é o executivo e o legislativo, não tem judiciário, atenção, pegadinha muito recorrente nos concursos. Também eu vou falar sobre administração pública, servidores públicos, bens públicos, tudo aquilo que o seu edital pediu. Por questões didáticas, eu vou trabalhar não seguindo obrigatoriamente o edital. Por isso que você vai perceber que às vezes eu vou estar num artigo, por exemplo, primeiro e depois eu pulo para 60, 70, entendeu? Porque questões didáticas. Então, às vezes eu estou seguindo o edital, às vezes não. Mas não se preocupe que a gente vai trabalhar tudo que está previsto no seu edital. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto muito de deixar bem claro para o aluno que estuda lei orgânica. Eu já dou aula de leis orgânicas e estatutos de servidores há mais de 10 anos. E uma coisa que eu sempre falo em minhas aulas, não tem por onde a banca fugir a não ser o que está aqui na lei. Então, eu tenho aqui na lei regras, artigos, incisos, parágrafos. Então, aqui a banca vai se resumir. Não tem como ela trazer jurisprudência. Não tem. Ela vai aqui pegar, e pelo que eu já estudei pela banca, né? Estudei a banca, ela vai pegar aqui a lei orgânica, trocar uma palavra por outra, trazer ali uma coisa que não está prevista na lei orgânica e dizer que está. Normalmente é dessa forma. Então, a nossa didática vai ser como? Eu apresento o artigo e faço um comentário do artigo e trago a possível palavra que a banca vai trocar em sua prova. E vá por mim. Todos os meus alunos depois me dão feedback, perguntando assim, professor, aquelas questões da lei orgânica, normalmente também do estatuto, foi você que criou? Porque estava igual àquela que a gente trabalhou. Teremos também questões da lei orgânica, não se preocupe, só que como o edital foi lançado recentemente, a gente precisa trabalhar, eu estou na correria aqui para entregar o mais rápido possível o conteúdo para você. Tá joia? De boa? Então, ó, pau na máquina e vamos embora. Olha lá. Posição do município de Arapiraca dentro da República Federativa do Brasil. Você sabe que o município é um dos entes federativos. Eu tenho o quê? Que a República Federativa do Brasil é formada pelos estados e os municípios e o Distrito Federal. Eles são autônomos em relação à República Federativa do Brasil. Agora, cuidado, eles têm autonomia e não soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Essa é a primeira pegadinha que, inclusive, a banca em um concurso em Minas Gerais, eu esqueci o nome do município, ela já trouxe. Então, olha lá, veja. O município de Arapiraca integra, olha agora, com autonomia, aí a banca coloca aqui, ó, soberania. Coloca assim, ó, soberania. Aí, autonomia política, professor, o que seria autonomia política? É a liberdade de criar suas próprias leis. Autonomia administrativa, de organizar seus órgãos públicos. E financeira, de gastar. Então, ela tem essa autonomia perante a quem? Perante a República Federativa do Brasil e também o Estado de Alagoas. Só que o município de Arapiraca, de acordo com a lei orgânica, ela deve ser aqui, ó, ele deve ser sustentado, ele tem que prezar por alguns fundamentos. E perceba que esses fundamentos são bem parecidos com os fundamentos que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 1º. Acompanha comigo, ó. Promover, com a colaboração da União,
do Estado de Alagoas, bem assim com a participação da coletividade, os meios indispensáveis ao desenvolvimento integral da pessoa humana, seu preparo para o pleno exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não. Livre iniciativa, participação da coletividade, dignidade da pessoa humana, muito parecido, né? Mas vamos lá. Tipo de questão aqui. A banca trazer quais são os fundamentos da República, quais são os fundamentos do município de Arapiraca. Pronto. E ela trazer aqui e pedir uma exceção. É muito recorrente isso. Olha agora. Garantir a cada cidadão o livre exercício dos direitos fundamentais. Artigo 5º. Universalmente a ele reconhecidos pela harmônica consciência dos povos, proclamados pela Constituição. Lá o artigo 5º, do artigo 5º ao artigo 17, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º ao artigo 17, que também vai estar no seu edital, né? No caso, direito constitucional. Aí, desenvolver ações permanentes de assistência e amparo aos menores, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais. Veja aqui que eu tenho políticas sociais. É o que a gente chama de assistencialismo, né? Assegurar a preservação do meio ambiente. Opa, um direito de terceira geração. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ó, de modo a viabilizar a perenização, ou seja, a duração dos processos ecológicos essenciais, assim contribuir para o resguardo da natureza como fonte de vida. Olha que coisa legal. Assegurar a preservação do meio ambiente, né, já vimos, estabelecer condições de igualitário acesso ao ensino público, lembrando que o município ele trabalha com a educação fundamental e pré-escolar, perfeito, cuidado para não cair na pegadinha, a gente vai falar sobre isso. As fontes de cultura nacional e a seguridade social. Fomentar o desporto, olha, os esportes, o lazer, né? Exercer a administração da coisa pública, com a guarda dos princípios de prevalência do interesse coletivo, de acordo com a legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade e publicidade. Professor, tem alguma coisa errada aí. Cadê a eficiência? Não era para ter eficiência? Sim, de fato, meu aluno. Só que tem um problema. A lei orgânica ela é anterior à emenda constitucional que incluiu a eficiência na Constituição Federal. Daqui a pouquinho a gente vai ter um artigo que vai falar sobre isso. Ele não tem eficiência. E eu vou comentar isso lá, porque pode trazer uma certa dúvida para você. Não se preocupe. Né? Contribuir para a indissolubilidade da União Federal, ou seja, para não se separar da União Federal. Estimular a participação da comunidade no processo decisório municipal, como forma de exercício pleno da cidadania. Isso aqui, meu aluno, é o que a gente chama de participação popular. Seria a participação popular. Você sabe que o povo, né, tem a vontade, né, de construir, né? A gente parte dessa premissa, né? A vontade parte do povo. Inclusive tem aqui, ó, participação popular. Todo poder do município emana do povo, que exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos com a participação das entidades ou por meio de representantes eleitos com a participação também das sociedades, de entidades associativas. Veja, a nossa democracia brasileira, ela é direta, mas também ela é indireta. Pelo fato dela ser direta e indireta ao mesmo tempo, a nossa democracia é chamada de democracia participativa ou semidireta. É semidireta porque é direta e indireta. Professor, o que seria a democracia direta? É quando nós, povão, a gente exerce a nossa vontade. Como é que o povo exerce a vontade, professor? De várias maneiras, 3 principais. Por meio do plebiscito, por meio do referendo e por meio da iniciativa popular. São as 3 principais. Daqui a pouco eu aprofundo isso aqui com você, só estou apresentando. Professor, e de maneira indireta, como é que funcionaria essa democracia participativa indireta? Eu, povo, elejo um representante, por isso que é indireto, entendeu? Então, de maneira indireta, quando eu elejo, né, no caso de eleição, né, de representante.
de representante. Eu voto naquele safado para aquele safado me representar. Normalmente é assim, né? Mas ele esquece depois. Vamos lá. Tá aqui, ó. O exercício da soberania popular, que é um direito público subjetivo ao voto, se dá por meio de plebiscito ou referendo. Vamos lá. Professor, o que seria plebiscito? Plebiscito, você lembra de plebe, plebeu, você lembra de povo. Então, como é que funciona? Primeiro, eu pergunto ao povo, depois eu crio o ato legislativo, ou seja, a lei. Eu crio o ato legislativo. Seria assim, ó. Eu quero criar uma lei, né? O Congresso Nacional quer criar uma lei para autorizar o aborto. Aí o Congresso diz, antes da gente criar, vamos perguntar ao povo o que é que eles acham? Povo, vocês querem aborto ou não? Aí a gente vai às urnas, tem que ir, né? Aí lá na urnazinha eletrônica vai ter lá, quer o aborto? Sim ou não? Aí você, 1 para sim, 2 para não. Pronto, acabou. Dependendo da vontade popular, por meio de plebiscito, se cria a lei autorizando ou não o aborto. Já no caso de referendo, é o contrário, meu aluno. Primeiro eu crio o ato legislativo e depois eu pergunto ao povo. Depois eu pergunto ao povo. Eu chego e digo assim, olha, vê só, a gente criou aqui uma lei autorizando a comercialização de maconha. O que é que vocês acham, povo? Aí o povo vai ler a lei, nunca lê, infelizmente. Aí, pô, vai ler a lei e vai dizer, ô, meu irmão, muito de boa, muito de boa. Então, tudo certo, pronto, acabou. Se o povo concordar, a lei entra em vigor. Mas isso foi por meio de referendo. Tenham também a iniciativa popular no processo legislativo, onde eu, povo, eu tendo o interesse de criar uma lei e o legislativo não quer criar, eu tenho que colher 5%, olha só como é coisa, 5% assinatura de 5% do eleitorado do município. Agora tem um detalhe, é 5% do eleitorado, mas eu tenho que pegar a assinatura, eu tenho que pegar o número de eleitor e o endereço. Porque eu tenho que saber se a pessoa tem domicílio eleitoral no município. Porque eu posso, de repente, pegar de vários municípios, entendeu? Aí, para garantir se o cara tem um domicílio eleitoral em Arapiraca, eu preciso ter o endereço dele aqui. Não é fácil não, viu? Não é fácil não, conseguir não. Não é fácil. Beleza? Também eu tenho outras formas de exercício popular, que nada mais é do que a participação em decisões da administração pública. Não sei se você já ouviu falar em audiências públicas. Normalmente acontece nos municípios, quando eles querem tomar uma decisão sobre um determinado assunto. Chama o povo para o povo, né, opinar lá. E ainda por cima, eu tenho a fiscalização da administração pública. Caso eu encontre alguma coisa errada, eu posso acionar o Ministério Público ou eu posso entrar com ação, né, uma ação popular, um AP, que é um remédio constitucional, que a gente estuda lá em Direito Constitucional. Pronto, então aqui eu tenho basicamente o quê? O exercício da soberania popular. Tipo de questão da banca. São tipos, não. Ela vai fazer aquele lereado, né? Para o exercício da soberania popular, se faz por vários meios, exceto um. Aí pronto, aí você vai pegar, aí vai estar a letra A, letra B, letra C, letra D, ela vai colocar uma exceção ali. Beleza? É o padrão dessa banca. Vamos seguir. Aí aqui, agora, os parágrafos, ele vai me explicar exatamente o que a gente viu no parágrafo primeiro, né? O parágrafo segundo dele vai explicar o que seria o exercício indireto. Ó. O exercício indireto do poder pelo povo se dá por representantes eleitos. Eu fiz aquele esquemazinho, né? E a participação das entidades associativas se dá de que forma? Por Assembleia Geral do Município, conferências municipais e conselhos populares. Não se preocupe, meu aluno, a banca não vai perguntar o que significa cada um desses. A banca não vai perguntar. Ela, de repente, que eu duvido muito, ela pode dizer que trazer uma exceção. Aí coloca assim, Conselho da República.
Ela vai fazer aquele lereado, né? A participação das entidades associativas, da CIA, porque dispõe a lei orgânica por diversos meios, exceto de um, ou assinale a alternativa falsa. Ela bota falsa e bota em caixa alta, né? Aí, Assembleia Geral do Município, tal, tal. Aí bota letra A, letra B, letra C e letra D. Aí você marca aqui a letra D, porque o Conselho da República não é. Pronto. Seria aqui um estilo de questão da banca. Entenda, como eu falei no início, a nossa forma de estudo da lei orgânica é esse estudo que eu estou fazendo com você. Não sei se você conhece. Eu sou mentor para concursos públicos e eu ensino sempre a melhor maneira de memorizar e também de estudar, né? Com base na neurociência, com base na neuroaprendizagem, com base em vários livros aqui que eu tenho com relação a esse tema. Quem já me conhece sabe que eu trabalho muito com isso. E uma das maneiras de você estudar tipo de lei seca, porque lei seca sem comentário, é o quê? De maneira ativa. Isso que eu estou fazendo com você é um estudo ativo, porque eu estou apresentando para você como pode a banca cobrar. E isso, cara, é impressionante, porque isso fica na sua cabeça quando você estuda de maneira ativa. Então, eu estou fazendo isso com você aqui, beleza? Então, vamos seguir? Vamos lá. Competências privativas do município. Pronto, é um assunto. Se o aluno chegar para mim e dizer, professor, uma questão que existe uma grande chance de ser cobrada seria exatamente a competência do município. Como é que as bancas cobram essas competências? Troca de palavras. Ela faz lá uma troca de palavra. E eu vou mostrar as palavras que normalmente as bancas trocam. Vamos lá. Compete ao município prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e à garantia do bem-estar da comunidade, cumprindo-lhe privativamente, olha lá, legislar sobre os assuntos de interesse local. Opa! Suplementar no que couber as legislações federais e estadual. Sabe como é que a banca pode fazer aqui? Colocar aqui, ó. Interesse regional. Tá entendendo? Fazer essa troca de palavras. Chegar aqui, eu estou riscando, né? Eu vou mandar, esse material vai ficar disponível para você também, viu, meu aluno? Essas anotações também vai ficar a lei orgânica disponível para você, mas também esse material também vai ficar disponível para você, certo? Aí veja, suplementar no que couber, aí, organizar os serviços públicos de interesse local. A banca faz a mudança, né? Inclusive, aí ela faz, exceto o transporte coletivo. Entendeu? Pegou, tá pegando a visão já, né? Aí, o transporte coletivo é competência do município, viu? Normalmente o município, ele delega esse serviço público para uma empresa privada. Não sei se a Arapiraca, a vez que eu fui, parece que eu vi uma linha de ônibus lá. Possivelmente é uma empresa privada. Normalmente é alguém ali próximo do meio político. Normalmente é sempre assim. Olha o que é que o município tem competência de criar seus distritos. A Arapiraca tem muitos distritos, eu fiquei sabendo, né? Alguns se tornaram, né? Canafístula. Acho que Canafístula é um bairro, se não me falha a memória, é um distrito. Enfim, vamos lá. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, IPTU, ISS, né? Tudo do município. Manter com a cooperação técnica da União, do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental e cursos profissionalizantes. Aí sabe o que é que a banca faz? A banca inclui aqui ensino médio. A banca inclui aqui ensino médio. Lembre-se que ensino médio é de quem? Do Estado. É competência do Estado. Então a banca vai chegar e vai jogar lá. Competência do Estado. Não, competência do município é pré-escolar, ensino fundamental e médio. Sacou? Muita atenção aqui. Proporcionar bons serviços de saúde no atendimento à população, com cooperação técnica da União do Estado. É o famoso SUS. Eu tenho um SUS aqui. Promover o adequado ordenamento territorial. Por meio de quem? Por meio do plano diretor. Cada município tem um plano diretor de como ele deve crescer, a altura dos prédios, né, como são as ruas. Infelizmente é uma cachorrada, mas cada município é para ter o seu plano diretor. É por isso que ele fala aqui, ó, elaborar e executar o seu plano diretor. Olha agora que legal, constituir a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal de Arapiraca foi constituída pela Lei Complementar número 5 de 2024, né? A Lei Complementar número 5 de 2024. Planejar e promover a defesa permanente contra a calamidade pública. Você deve ter visto já, se você é da sua cidade de Arapiraca ou de outro local, basta você lembrar de um pequeno detalhe. Eu acho que você já viu o nome, algum carro chamado assim, ó, Defesa Civil. Aí eu tenho a Defesa Civil Federal, Defesa Civil Estadual e tem a Defesa Civil Municipal.
certo? Então tem essa questão de planejar e promover contra as calamidades. Aí vem também competência do município, legislar sobre licitação. Só que, veja, o município de Arapiraca ele pode legislar sobre licitação desde que respeite a lei federal. Ela não pode contradizer a lei federal, porque existem situações onde o município ele tem que ter essa liberdade para licitar. Então existe também a lei de licitação municipal, só que ela normalmente, ela sempre segue a lei federal, certo? Aí, fomentar a produção agropecuária, né? Arapiraca fumo, né? Fumo. Aí, além de outras atividades agrícolas, né? A organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, Minha Casa Minha Vida, estimular e desenvolver ações de proteção do patrimônio histórico. Tá vendo? Tem essa questão histórica, beleza? Veja, o artigo 4º, ele fala assim, ó, rege-se o município de Arapiraca pelas regras constituídas nessa lei orgânica e na lei que ela criar, certo? E também tem que respeitar a Constituição Federal e também a Constituição do Estado de Alagoas. Questão muito recorrente em concursos, os símbolos do município, o que representa o município. Eu tenho a bandeira de Arapiraca, que representa o município, você olhou a bandeira, você sabe que é de lá, o hino de Arapiraca e o brasão. Lembra aquele brasão? Aquele brasão é a logomarca, né? A gente chama assim logomarca. Cuidado. A banca já cobrou e colocou como símbolo as armas. As armas. Pois é, as armas. Sabe por quê? Na Constituição Federal, eu tenho lá, bem assim, ó. Na Constituição tem. São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, o brasão e as armas. Opa, aí o cara lê rápido. Aí a banca coloca assim, são símbolos do município de Arapiraca. O brasão, o hino, o brasão e as armas. É a bandeira, o hino, o brasão e as armas. Se ligou? Que é isso que ela faz? Ela fez isso, já. Então, ficar atento, se ela incluir, né? Já vi banca colocando, não a IBAN, né? Mas já vi banca fazendo, sabe o quê? Colocando assim, a estátua de fulano de tal. Normalmente, algumas cidades têm o padroeiro da cidade. Não padroeiro, o cara que é o precursor, o cara que é, por exemplo, Palmeira dos Índios é Graciliano Ramos, não é isso? Pronto. Então, o cara que é a figura histórica da cidade. Aí joga como símbolo. Já vi a banca fazendo isso. Então fica atento. Se em Arapiraca tiver alguém que é o símbolo da cidade, uma pessoa que já morreu, uma pessoa histórica, né? O Bumba, eu já vi, pronto, foi o Bumba Meu Boi, já vi também. Né? Então fica atento com relação a isso, beleza? Então assim, meu aluno, esse é o nosso estudo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Né? Veja, vamos avançar e eu vou dar um pulo, né? Eu vou dar um pulo para seguir o edital. Eu vou dar um pulo para o artigo 64. Então, no seu material, você vai lá para o artigo 64, que eu vou falar sobre a organização municipal. Eu vou falar sobre a administração direta, a administração indireta. Em Arapiraca, eu tenho a administração direta e a administração indireta. Olha só o que é que diz a lei. A administração municipal compreende a administração direta, que são as secretarias ou órgãos equivalentes. Por exemplo, um órgão equivalente é a própria Guarda Municipal. A SMTT, eu não sei se é em Arapiraca, acho que é SMTT em Arapiraca. São órgãos equivalentes, que são como se fossem secretarias. Aí você diz, professor, mas a administração direta não é um município? Sim, mas lembre-se que o município é composto por órgãos e secretarias. Professor, e quem seria a administração indireta? Em Arapiraca, a administração indireta é também chamada de indireta e fundacional. São pessoas dotadas de personalidade jurídica própria, ou seja, são pessoas jurídicas criadas pela administração direta, ou seja, pelo município de Arapiraca, para exercer um tipo de atividade. Aí ela vai ser outra pessoa jurídica, por isso que ela é chamada de quê? Dotadas de personalidade jurídica própria, ou seja, diversa. O parágrafo único ele veio para explicar exatamente o que seriam essas pessoas da administração indireta. Olha lá, as entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por meio de lei, olha só, e serão vinculadas a secretarias ou órgãos equivalentes. Vamos pensar assim, ó. Existe uma lei
A Câmara de Vereadores criou uma lei criando uma autarquia, que é uma pessoa jurídica da administração indireta. Quem já estudou direito administrativo sabe disso. Uma autarquia, né? Uma autarquia municipal de educação. Autarquia Municipal de Educação. Ela vai ser uma, vamos pensar assim, uma faculdade. Vai ter aula de direito, de medicina, entre outras coisas. Qual vai ser a secretaria que essa faculdade, que é uma autarquia municipal de educação, já deu o bizu, vai ficar vinculada? A Secretaria de Educação. Vai ficar vinculada à Secretaria de Educação. É exatamente isso que o parágrafo único trouxe para você. Ele explicou. Mas daqui a pouco ele vai aprofundar mais. Tá aqui. A administração municipal, direta e indireta, ou fundacional pública, obedecerá, olha agora, atenção, viu? Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também o seguinte. Eita, peraí, professor. Cadê a eficiência? Cadê a eficiência? Essa é a grande questão, meu aluno. Veja. Essa lei orgânica ela foi criada antes, né, da emenda constitucional número 19 de 98, que incluiu lá na Constituição Federal a eficiência, certo? Foi antes. Essa lei orgânica ela foi atualizada em 2018, ou seja, 20 anos depois da emenda constitucional número 19 de 98. Só que o legislador de Arapiraca esqueceu de corrigir. Corrigir não, de incluir a eficiência. Aí vamos lá, o problema que vai acontecer. Eu já fui examinador de banca de concurso há muitos anos atrás. Eu tive que deixar porque eu comecei a dar aula e não pode, né, para a questão de manter a imparcialidade. Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento como funcionam as bancas ainda hoje, né, porque eu tenho contatos com algumas pessoas. Aí veja, o que acontece? Quando a banca for escolher o professor para fazer essa questão da lei orgânica, normalmente ele pede um professor de direito constitucional, o professor que vai ter, ou até mesmo do direito administrativo, mas enfim. Eu de constitucional, ou eu professor de direito administrativo, quando eu chegar aqui nesse artigo 65, eu vou ler. A administração municipal, direta, indireta ou fundacional pública, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Cara, eu tenho certeza que esse professor vai fazer, sabe o quê? Vai olhar a data da lei orgânica. Aí ele vai dizer, opa, é anterior à emenda constitucional de 98. Então, tá desatualizado. Aí eu pergunto a você, se fosse você, meu aluno, você acha que você correria o risco de colocar um artigo que dentro do sistema jurídico brasileiro está desatualizado? Se faça essa pergunta. Tá entendendo? Então, ele quando lê isso aqui, ele já vai pular para o próximo artigo. É assim que acontece. Já aconteceu comigo. Então, entenda. Se por acaso ele for louco, às vezes pode acontecer que a banca chama qualquer pessoa. Tem isso também, viu? Tem isso. Aí o cara vai criar a questão. Só que ele vai criar a questão de acordo com a lei orgânica do município de Arapiraca. Se ele colocar dessa forma, você marca como certa. Só que vai gerar um problema, vai gerar recurso. Porque a Constituição Federal, apesar de não existir, né, hierarquia entre as leis federal, estadual e municipal, existe uma hierarquia entre Constituição estadual e lei orgânica. Veja que as duas constituições, a do Estado de Alagoas e a Constituição Federal, têm a eficiência já. Então, a Constituição de Arapiraca, que é a lei orgânica, não pode contradizer as duas. Então, vai gerar recurso. Então, para evitar esse recurso, a banca já vai chegar a dizer assim, a banca não, o examinador, cara, sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá. Vamos ver, deve ter outro artigo aqui para criar outra questão. Mas se por acaso der a doida nesse cara e ele trouxer, ele vai pedir o norte, de acordo com a lei orgânica de Arapiraca. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, anotar de acordo com a lei orgânica. Tá joia? De boa, exatamente para... Mas pode ter certeza, se ele fizer isso, vai caber recurso, porque a Constituição Federal
está diferente. E a Constituição de Federal é superior à Lei Orgânica de Arapiraca. Tá joia? Vamos fazer o seguinte, para essa aula não ficar tão grande, eu vou dar um corte aqui e já volto desse artigo mesmo, falando dos parágrafos, beleza? Então, ó, já esmaga o dedo aí na próxima aula, certo? Já esmaga o dedo aí na parte 2 da aula, certo? Eu tô apontando para baixo porque fica aqui embaixo, né? Aí você já clica aí e já vai direto para outra aula, tá joia? Então, a gente se vê lá. Corre, corre, corre.